todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, 1 até o 7. E destacamos o versículo 7, que diz assim: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia. O tema de hoje é: ainda falta o dia da nossa ressurreição. Esse texto está colocado no momento da ressurreição de Cristo. Jesus já tinha ressuscitado, então aquelas mulheres foram até o túmulo. A ideia delas não era ver a ressurreição, mas embalsamar o corpo, porque a maior parte dos discípulos e de suas famílias e as pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo daquela época, eles não acreditavam na ressurreição. Eles sabiam que haveria uma ressurreição, mas eles, no fundo, não acreditavam. Então, esse primeiro dia da semana, nós lembramos muitas vezes até e damos risada sobre isso, que não existe mais uma primeira-feira. Nós temos segunda-feira. O dia da semana começa na segunda-feira e não tem mais uma primeira-feira. E por que não tem mais? Porque o primeiro dia da semana, ou como nós chamamos a primeira-feira, era a ressurreição de Jesus. É naquele dia que Jesus ressuscitou. Então, a primeira-feira, se podemos chamar assim, também depois da ressurreição, foi o dia de culto. Os discípulos fizeram culto, estavam reunidos em culto. Jesus participou desses cultos na primeira-feira. O apóstolo Paulo também, ele fez culto e fez mensagens no primeiro dia da semana, ou o culto, dia de culto, que é a primeira-feira. No calendário do Antigo Testamento, a semana terminava no sábado. E isso era regra, era lei do sábado ser o dia do culto. Mas acontece que Jesus modificou isso. E ele mesmo disse: Eu sou o Senhor sobre o sábado. E ele morreu na sexta-feira, guardou silêncio no sábado, cumprindo a lei do dia de sábado, e ressuscitou no domingo. Então, a partir disso, a igreja logo compreendeu que deveria ser o domingo o dia do Senhor, porque esta lei agora já foi cumprida. Então, o próprio Cristo muda a data, mas não a obrigação do culto. Então, esse primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Cristo. E era necessário, disse o anjo, Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus ser morto e Jesus ressuscitar. Só que antes da sexta-feira tinha a quinta-feira. E na quinta-feira, Jesus celebrou a Páscoa dos judeus. E esta Páscoa dos judeus, ela era uma comemoração da saída do povo de Israel do Egito. Aquela escravidão que eles viviam, ela foi interrompida. Quando eles saíram do Egito, Deus interrompeu aquela escravidão. Então, eles não eram mais escravos, eles eram livres. Então, a Páscoa dos judeus, ela tinha esse significado, liberdade. O povo estava novamente livre, não era mais escravo. E após a ressurreição de Cristo, por um bom tempo, a igreja daquela época nunca falou em domingo, sempre falou em primeiro dia da semana, ou a primeira-feira. Mas logo mais surgiu a ideia de chamar esse dia de Dia do Senhor. E essa é a explicação de domingo, Dia do Senhor. E a partir desse momento, então, não existiu mais primeiro dia da semana, mas domingo. E este é o significado da ressurreição de Cristo. Mas também a palavra Páscoa, ela mudou de significado.
Não era mais aquela libertação do povo de Israel do Egito, daquela escravidão, mas agora a Páscoa queria dizer assim: o fim da escravidão do pecado, o fim do inferno com o seu poder, o fim da morte que tinha o poder de subjugar as pessoas. E agora ninguém mais que acreditasse em Jesus Cristo precisava ficar com os seus pecados. Podia entregá-los ao Senhor, pedindo perdão, e Deus, através de Cristo, iria perdoar. Então, não era mais escravo do pecado, mas também não era mais escravo do inferno, porque o poder do inferno foi derrotado completamente. O diabo e os seus demônios perderam o poder sobre as pessoas. E a última questão é a morte. As pessoas morrem aqui na terra, mas não acabou. A morte é somente um tempo. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar a todos. E aí os que creram nele serão libertados deste mundo pagão, pecador, e vão para o reino dos céus. Então, Páscoa também agora quer dizer isso. Recapitulando, Páscoa era a saída do povo de Israel do Egito. Agora Páscoa é a saída do túmulo de Cristo. E para nós é também a saída do túmulo para a glória eterna junto com Deus. Podemos compreender que aquele anjo que falou àquelas mulheres, ele mostrou em uma frase o porquê Jesus veio a este mundo. Ele precisava sofrer, precisava morrer, precisava ressuscitar. E tudo isso em favor de todos nós. Agora nós já sabemos, pelo Evangelho de Cristo, que tudo já está pronto. E Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Podemos crer na obra de Cristo por nós e aguardar simplesmente o último dia, onde nós participaremos da glória eterna junto com o Senhor. E aí todos vão ressuscitar. Vai acontecer um grandiosíssimo milagre, mas ainda falta somente esse dia acontecer, o dia da nossa ressurreição. Vamos ficar firmes na fé até o fim, que só falta uma coisa. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito agradecido a Ti por toda a obra de Cristo feito por nós. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aceita o nosso agradecimento e envie sobre nós o Teu Santo Espírito, para nós crermos com mais força em Ti até o último dia. Em nome de Jesus. Amém.